Alemanha não será determinada por seu liberalismo, mas por seu poder. A Prússia deve concentrar sua força e mantê-la para o momento favorável que já veio e se foi várias vezes. Desde os tratados de Viena, nossas fronteiras foram mal concebidas para um corpo político saudável. Não devem ser melhoradas através de discursos e decisões que a maioria vem a decidir durante o dia, que foi o grande erro de 1848 e 1849, mas com ferro e sangue. Bom, estamos diante de um vídeo que eu endereço sim aos meus alunos, embora não só, mas ele não é propriamente um vídeo dos assuntos que eu tenho que trabalhar. E é uma promessa que eu já fiz várias vezes aqui nesse canal. A unificação alemã. Nós vamos falar sobre o processo que levou à unificação alemã. Na verdade, serão 2 vídeos. Nesse primeiro, eu quero meio que trabalhar os precedentes da coisa. E depois, no próximo, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre o que realmente houve de efetivo que levou à unificação da Alemanha e ela surgir como um país. Para a gente começar, primeiro, a gente precisa entender a ideia de Estado-nação, um local em que existe um poder centralizado, mas que ao mesmo tempo corresponde a um determinado povo, a um determinado grupo, que tem mais ou menos os mesmos costumes, fala a mesma língua, né, tem a mesma cultura. Ela é uma ideia muito própria do século XVI, século XV. Praticamente o primeiro Estado-nação que surge, no primeiro Estado moderno, né, como a gente costuma chamar, é Portugal, que vai surgir ali ainda no século XV, se não me engano. Né? Preciso, na verdade, de cabeça eu não vou saber as datas aqui, mas o Reino de Portugal, o Estado-nação Portugal, o Estado em que você tem o poder do rei, né, o poder de um governante, né, que manda sobre aquele determinado povo, que fala aquela determinada língua, tal, surge com Portugal. Depois vem Espanha, Inglaterra, França, que são os 4 primeiros grandes estados nacionais. E a ideia de Estado-nação, ela é uma ideia muito, muito própria do fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, porque ela é uma ideia que vai estar ligada ao enfraquecimento da Igreja Católica. Né? Afinal, durante a Idade Média, a grande senhora feudal, a grande líder de todos os povos, a grande instituição política, né, não só, mas também política, é a Igreja Católica. Ela é a grande detentora do poder. Os reis são meio que fantoches na mão do Papa, enfim, quem manda e desmanda é a Igreja Católica. É só a gente pegar lá e ver a atuação da Igreja, por exemplo, nas Cruzadas. Né, toda a conclamação que o Papa Urbano fez para que os reis europeus enviassem tropas para a Terra Prometida, lá para a Terra Santa, né, com o objetivo de salvar. Não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente foge muito do tema da videoaula que eu estou fazendo hoje. Um dia, se esse canal realmente prosperar, né, se a gente tiver aí conforme as coisas forem desenvolvendo, quem sabe um dia eu faça um vídeo sobre cruzadas. Mas não é hoje o foco aqui. Só que a gente está falando aí, como eu disse, de século XV, século XVI, que é quando se formam os 4 primeiros Estados-nações. Porém, a gente vai ter 2 Estados-nação que vão demorar para surgir, não vão surgir nesse contexto, que são a Alemanha e a Itália. A Itália, para esse momento, eu não vejo tanta importância falar dela. Em algum dia, em algum momento, eu posso fazer um vídeo sobre a unificação italiana. Mas nesse momento, para esse momento, eu acho que não vem tanto ao caso. Eu acho que para a gente é importante entender a unificação da Alemanha, porque isso mexeu muito com os rumos da Europa e com o mundo. Né? A gente está falando de segunda metade do século XIX e como o século XX foi muito marcado pela Alemanha, porque as 2 guerras mundiais teve forte participação alemã,
Na segunda, inclusive, a Alemanha causando, e na primeira, embora a Alemanha causando é até boa falar, literalmente, né, a Alemanha causando, na segunda, na primeira, não é a Alemanha propriamente que causa, mas ela também tem um papel fundamental e a guerra estoura em grande parte. Toda a questão, né, aqui tem os vídeos no canal, vou deixar o link aqui em cima, né, a gente tem os vídeos tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra, então vou deixar os links aqui em cima, não sei exatamente onde, mas enfim, vai aparecer. As duas guerras elas tiveram um fator fundamental que foi a presença da Alemanha. Porque a Alemanha, ela quando surge como nação, como Reich, né, ela vai surgir como a grande rival das duas principais nações que existiam na época, a França e a Inglaterra. E por ela ameaçar tão fortemente o poder dessas duas nações, é por isso que a Alemanha acabou se tornando o foco aí das duas guerras mundiais. Assim como a história depois. A história que vai vir pós Segunda Guerra Mundial também é muito marcada pela Alemanha. Não à toa, né, foi construído um muro que dividia ali o mundo nas duas esferas, né, o socialismo e o capitalismo, exatamente em Berlim, a capital da Alemanha. Para começar, a gente vai olhar os mapas da Europa atual e da Alemanha atual. Então, esse aqui é o mapa da Europa atual, como a Europa é hoje. Ali no verde, né, na região que está em verde no mapa, mais ou menos ao centro, a gente consegue ver a Alemanha. Ela está ao lado da França, ao lado da Polônia, tem algumas outras nações pequenininhas ali, e acho que vale a pena também a gente ver, que vai ser importante para o desenvolvimento também dessa videoaula, né, da próxima, das duas videoaulas aí sobre esse tema, a Áustria. Né? Se a gente for ver ali, Áustria e Hungria, que estão no meio do mapa, elas vão formar o Império Austro-Húngaro, e é importante a gente entender isso para a gente poder entender a ideia do dualismo alemão, que eu vou falar um pouco mais na próxima aula. Na verdade, eu pretendo meio que terminar essa aula falando sobre isso e começando a próxima retomando também nesse ponto. Então, a Áustria-Hungria vai ser... a gente vê que a Áustria, principalmente, né, tá muito ligada, tá muito grudada à Alemanha. Na época ali da unificação existia o Império Austríaco, que depois vai virar Império Austro-Húngaro, e a Alemanha não vai ser exatamente isso que a gente está vendo aqui, mas ela vai praticamente a mesma região. E aqui a gente tem a Alemanha atual. Né? Esse é um mapa da Alemanha, com as suas principais regiões, seus principais guetos ali, né? As regiões de estados e tal. Não só estados, mas são regiões, né? Como a gente tem as regiões aqui no Brasil, região sul, sudeste e tal. E a gente tem ali alguns nomes que vão ser importantes para a gente poder entender o desenvolvimento dessa aula, como por exemplo Schleswig-Holstein ali em cima, que vai ser uma das principais questões que vai levar a Alemanha para guerras, né, principalmente a guerra contra a Dinamarca, mas isso eu vou explicar no decorrer da próxima aula, né, e aí vai ficar mais no próximo vídeo mesmo. Então vamos lá. O que a gente tem que entender? O século XIX ele é o século em que o processo que foi desencadeado na Europa de derrubada do antigo regime, derrubada dos reis absolutos e início do liberalismo começa a ganhar força. Então, eu já falei em alguns momentos o que é o liberalismo, a gente tem aqui o vídeo de direita e esquerda, também posso deixar o link aqui, vídeo de direita e esquerda, né, que explica essas diferenças entre liberalismo, autoritarismo não, o absolutismo. O liberalismo, como movimento político, nasce como um movimento revolucionário, é a base da Revolução Francesa, é a base da Revolução Gloriosa da Inglaterra, é a base da independência dos Estados Unidos, é a ideia de substituir as monarquias por repúblicas, por democracias, porque assim a burguesia passa a chegar ao poder. Em algum momento também eu vou falar mais sobre isso, aí já até é matéria dos meus alunos,
quando eu for falar do contexto do próprio liberalismo e tudo mais. Eu vou ter que falar um pouco disso, é matéria que a gente costuma ver no terceiro bimestre. Eu vou falar disso mais para frente. Eu acho que o que é importante a gente entender aqui, começa a surgir um movimento liberal. Já, na verdade, o movimento liberal tem suas origens lá no século XVII. Locke, depois a gente vai ter o Montesquieu, falando de liberalismo político, Locke, Montesquieu, o próprio Rousseau, o Voltaire, enfim, os pensadores iluministas, eles são a base para o pensamento liberal. E a ideia do liberalismo é exatamente a defesa da liberdade, um Estado que me garanta a liberdade. E aí o Estado tem que nascer da vontade do povo. Há uma inversão que o liberalismo faz. Não é mais o poder, o Estado, o governante, que manda no povo, mas sim o povo que manda no governante. Né? O povo que constitui o Estado a partir das eleições, a partir da votação, tudo mais. Esse movimento, quando chega na Alemanha, o liberalismo, quando vai chegar na Alemanha, quando vai chegar nos povos germânicos, ele vai se confundir ou vai se misturar muito. Não vou dizer que propriamente ele vai se confundir, mas ele vai se misturar muito com o liberalismo, com o nacionalismo, que também é um movimento que vai ter muita força durante o século XIX, de uma forma mais intensa ainda no século XX, exatamente por causa do entreguerras e das duas guerras mundiais. Então, tanto o liberalismo quanto o nacionalismo vão ser a base da unificação da Alemanha. E aí, a gente vai ter, antes da unificação da Alemanha, o chamado Sacro Império Romano Germânico, que se a gente for procurar mapas, a gente vai ver que no decorrer da história mudam as fronteiras. E assim, embora ele seja chamado Império, porque ele de alguma forma descende lá do Império Carolíngio, do século VIII, século IX, né, depois de Cristo e tudo mais, ele não tem uma unidade tão bem concentrada. Na verdade, o que existe é meio que uma associação de príncipes, de reis. É só a gente lembrar, o império, eu estou falando de um império que surgiu ali por volta do século IX depois de Cristo. Vamos lembrar lá do Lutero. Quando Lutero, né, quem conhece a situação, quando Lutero se mete com a Igreja Católica, tal, tem todo o problema dele, ele é meio que sequestrado pelos príncipes alemães e protegido por eles para que a igreja não o mandasse para fogueira e tudo mais. Então, ou seja, aqui um segundo mapa do Império Romano Germânico, né? Então, o Lutero, a base da Alemanha começa exatamente com o Império Romano Germânico. Como eu disse, nunca foi propriamente um império unificado. Unificado no sentido de ter, quando a gente pensa em império, geralmente a gente pensa numa coisa muito bem centralizada, tipo o Império Romano, né? Não era exatamente dessa forma. Mais para frente também pretendo aí fazer um vídeo sobre o Império Romano. A gente vai fazendo aqui história ao contrário, né? A gente primeiro fala dos eventos mais próximos, depois vai voltando para trás. Mas enfim, o Império Romano Germânico durou durante muito tempo, com suas fronteiras modificando no decorrer da história e tudo mais. Mas é importante a gente olhar o mapa, que nesse mapa principalmente que eu coloquei aqui, nesse segundo, a gente vai ter as regiões em azul, que vão ser muito influenciadas pela Prússia, que vai ter um papel importante na unificação do Império Romano Germânico, da Alemanha, né? E a gente vai ter as áreas em laranja que vão de alguma forma estar muito ligadas depois ao Império Austríaco, ou o Império Austro-Húngaro, que depois vai surgir. Na verdade, austríacos e germânicos e alemães formavam basicamente um único povo, que acabou no decorrer da história se dividindo em duas nações. O Hitler, por exemplo, não era alemão, o Hitler era austríaco. Só que você começa a ler o Mein Kampf, o Minha Luta, ele vai falando todo o tempo que, né, a Áustria, o seu lugar era estar lá com a Alemanha.
né, fazer parte do Império Alemão, sem contar que quando ele se torna o Führer, quando ele consegue unir o poder, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é exatamente invadir a Áustria. E é interessante porque a invasão feita pelos nazistas na Áustria, ela é recebida como na verdade, não foi nem propriamente uma invasão, foi quase que uma acolhida. Abriram as portas e falaram, venham. Né? Tal a vontade que também os austríacos tinham de se juntar com os alemães. Por que a Áustria e a Alemanha não formaram um só país depois? Até hoje, isso sinceramente eu não sei. Poderia até pesquisar para dar uma procurada depois. Né? A gente falar em algum outro vídeo. Mas hoje eu não vou saber dizer por que não aconteceu isso. E se há ainda esse mesmo desejo hoje ou não. Essa ideia do nacionalismo ela é importante para a gente começar a entender o processo que vai levar à unificação da Alemanha. E aí a gente vai ter alguns pontos, e basicamente apresentando os que eu vou terminando meio que essa aula. Então a gente tem alguns precedentes que vão estar muito ligados ao fim do governo napoleônico, né? Ao fim da era napoleônica. O nacionalismo alemão, que de alguma forma eu já comentei, e o dualismo alemão, que também de alguma forma eu já comentei, que é essa ideia da Áustria e da Prússia. O Zollverein, a primazia da Prússia sobre toda a questão do Zollverein, a figura do Bismarck e a sua Realpolitik, as três guerras que a Alemanha se envolve com a Dinamarca, a Áustria e a França, e depois a criação do Segundo Reich, que é quando a gente tem finalmente a Alemanha unificada. Então, só para ficar claro, o primeiro Reich é o Império Romano Germânico, o Segundo Reich é esse... Reich é uma palavra que significaria império, reino, alguma coisa assim. O Reich germânico é esse grande império, né, em que todo o povo alemão vive sob um mesmo governo, forma finalmente seu Estado-nação. E o Bismarck seria o grande arquitetor do Segundo Reich, e o Hitler é o grande arquitetor do Terceiro Reich. Então, a gente nesse primeiro vídeo, como eu disse, eu quero ficar um pouco mais nesses primeiros 3 pontos, né? Os precedentes, o nacionalismo alemão e o dualismo alemão. De alguma forma, eu já falei dos precedentes, né? Melhor dizendo, eu já falei do dualismo alemão e do nacionalismo. Então, mas o desenvolvimento do nacionalismo alemão vai acabar, de alguma forma, se tornando mais forte com a vitória das tropas europeias sobre os exércitos napoleônicos. Então Napoleão domina uma boa parte da Europa quando ele chega ao poder, só que em 1815 ali acontecem as derrotas napoleônicas. Também em algum momento irei fazer um vídeo aí sobre Napoleão. Napoleão e toda... Aí teria que fazer um vídeo sobre a Revolução Francesa e Napoleão, mas farei. No seu devido tempo farei. A liderança dos prussianos ante os povos alemães vai levar à derrota das tropas napoleônicas. Então, ou seja, surge um nacionalismo alemão graças, primeiro, à opressão feita pelos franceses, liderados por Napoleão, e depois pela derrota das tropas napoleônicas pelos prussianos. Obviamente, os prussianos não derrotaram sozinhos. Houve uma coligação ali das grandes nações para derrotar Napoleão. Essa situação como um todo ela ajudou muito a originar o nacionalismo alemão. Então, se a Alemanha se tornou uma nação, ou se surgiu entre os alemães a ideia da necessidade de uma nação, em grande parte, por motivos de terem sido vencidos as tropas napoleônicas. Isso reforçou a unidade entre o povo alemão. Nada mais próprio para se reforçar a identidade de um povo do que ter que lutar contra um inimigo comum. E aí a gente vai ter o nacionalismo alemão, que, como eu já disse, foi associado, está muito ligado à ascensão do liberalismo, porque vai ter o caráter revolucionário. Enquanto na França a gente tem uma revolução que vai ser guiada pela burguesia e com as massas, contra o rei e tudo mais. Na Inglaterra teve uma revolução com as suas características. Nos Estados Unidos teve uma revolução também, de certa forma, nacionalista, porque era a ideia de se tornar independente na Inglaterra. Na Alemanha não há propriamente uma revolução contra a nobreza.
contra a aristocracia. Mas vai haver uma revolução. A revolução alemã ela vai estar muito ligada à ideia de que a Alemanha tem que se unificar. E ela vai se unificar já de acordo com os protótipos, com o ideal liberal. Né? Talvez não tanto na política, porque a Alemanha vai continuar sendo uma monarquia, mas um império, mas sim na economia. Né? Na economia, a Alemanha vai ser liberal, o que vai levá-la a se tornar uma grande potência industrial. Ela já surge como uma grande potência. Então, só voltando no slide, a ideia da nação alemã surge associada ao espírito liberal e revolucionário, e o de Solverein eu vou comentar com mais calma na próxima videoaula. Então, basicamente, essa primeira videoaula eu termino aqui. Esses são os elementos que levaram à formação do Estado, ou pelo menos da base para se formar o Estado alemão. Na próxima videoaula, a gente vai ver um pouquinho sobre o Estado alemão em si.